Olá todo mundo, aqui é o Daniel da Ela91 Escola de Kabbalah, eu sou professor de Kabbalah e fundador da Ela91 Escola de Kabbalah e estou aqui com essa aula de Zohar bem especial para você. O que é fazer ela especial é que ela vai ser 100% gratuita de presente para você, ok? Estamos no início do ano e eu vou apresentar no final dessa aula, para quem estiver interessado, o novo pacote de aulas de Zohar que a gente vai ter para o ano inteiro de 2017. Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que gosta, que busca e quer estudar, que faz bem para ela, que já conhece esse negócio. E para que você ficar assim, pagando mais ao longo do ano, se você pode pagar bem menos logo no início e pronto, e ser feliz? E vou explicar no final, só se você quiser, as condições de pagamento, o que você pode ter mais de desconto, que você vai ganhar de bônus e muita coisa bacana, as nossas garantias, etc e tal. Tá, mas se você não quiser fazer aula, então sabe, o pacotão de aulas de Zohar, não se preocupe, você pode pelo menos aproveitar essa aula aqui e você pode aproveitar muito. Agora, antes de eu explicar de todas essas questões das aulas e do tema da aula em si, eu vou falar de uma coisa que está ligada com o tema da aula, que é qual o benefício, o que você ganha, porque é tão importante estudar a energia semanal. Que é assim, nós temos os cursos básicos, curso nível 1, que são os fundamentos da Kabbalah, que você aprende todo o beabá da Kabbalah desde o zero, e mesmo que o fundamentos é bem profundo, é bem prático, é muito interessante. Aí depois tem o nível 2, as ferramentas da Kabbalah, aprendemos mais coisas interessantes. Nível 3, você amarra os dois primeiros níveis e aprende mais coisas que a Kabbalah prática. Como se coloca tudo isso na prática nas áreas mais importantes da vida. Amor e relacionamentos, e na saúde cura, e inteligência emocional. E como se usa isso para você quebrar todas as barreiras da sua vida e avançar, não importa que problema você tem uma ferramenta para você quebrar todas as barreiras. Tá? A gente aprende como se aplica a Kabbalah na área de abundância e sustento. E você aprende como se aplica a Kabbalah na área de gerenciamento de tempo. Tá? Como você gera milagres na sua vida. Esse é só o nível 3 na Kabbalah prática. Tá? No nível 2, que são ferramentas, aprendemos muita coisa interessante, segredos sobre a vida, ferramentas, nomes de Deus e tal. Nível 4, vê a anatomia da alma, como você entende melhor as questões mais profundas da alma, e reencarnação, e como entender sonhos e sono e tal, um monte de coisa interessante. Aí vem a árvore da vida, nível 5. Nível 6, aprendemos sobre a inteligência espiritual. Então, se bem que eu estou falando assim, você tem uma trajetória que ela segue toda a necessidade do crescimento e do desenvolvimento da consciência humana. Você tem todo um negócio que vai crescendo. Agora, estudei tudo isso. Agora, precisa estudar mais? É o seguinte, se você já fez todo esse negócio, esse pacotão, você está bem, você já tem bastante ideias para você realmente colocar na prática na sua vida, você pode reescutar, as aulas vira e mexe quando você precisar, se fortalecer, você tem muita coisa. Agora tem a famosa questão do afiar o machado. Em várias técnicas que eu pessoalmente estudei, seja de coaching, seja até de artes marciais, chega um ponto que termina. Que é isso. Sabe, quando eu estudei Karatê, alguns 5 anos da minha vida, eu estudei Karatê aquele bem clássico do Karate Kid, Mr. Miyagi, que você nunca vai usar na rua porque é muito imprático. E eu me lembro que chegou num ponto que depois de 5 anos de estudo, eu meio que saquei que eu sou capaz de entender tudo isso. Fiquei assim, muito empolgado que, cara, eu acho que vou conseguir ser um mestre de tudo que tem a aprender no Karatê, bem, sabe, basicão chamado Shotokan. Tipo, quem conhece as katas, tudo que tem que fazer. E depois eu entrei numa depressão e falei, sério? Tipo, e aí? Pra onde eu vou crescer? Tá bom, eu posso melhorar as técnicas, mas não tem mais. E uma coisa que eu percebi que tem várias sabedorias. Até em coaching, se você faz coaching, sabe o que eu estou falando. Chega um ponto que você não tem mais o que aprender. Sabe? E tem momentos que você tem que, ou você vai ter que desenvolver algo, inventar algo, ou você vai ter que ter uma sorte de aprender com alguém que acabou de descobrir algo novo. E que é uma coisa que é muito linda na Kabbalah, que ela tem um jeito que se chama afiar o machado. De deixar você sempre afiado, sempre afiada, com insights novos, com entendimentos novos sobre o mesmo tema de ângulos diferentes. Sabe? Fichas que vão caindo e assim, não acredita em mim, nós temos alunos que fazem Kabbalah décadas, tá? Tipo, pelo menos mais de uma década. Eu estou fazendo Kabbalah mais de uma década e para eu poder me preparar para a aula de hoje, eu aprendi coisas novas para poder apresentar luz nova para você. Isso é fascinante. Isso por si já vale tudo. Mas explicam os cabalistas que o estudo da energia da semana desperta as luzes circundantes da sua alma. Isto é, isso desperta a vontade, a energia, a inércia positiva, tudo que é força e tudo de bom dentro do seu ser espiritual para que você realmente vá para a direção certa, na velocidade certa, no ritmo certo, sem medo de ser feliz.
Não acredite em nada que eu estou falando para você. Você pode entrar no seu Facebook, você pode ver as centenas de comentários e depoimentos positivos de como a Kabbalah ajudou todas essas pessoas, pessoas normais que nem você, ok? Então, pronto, essa aqui é uma introdução e vamos já pular para o tema da aula de hoje. Eu quero falar para você sobre questões que estão ligadas com como você pode estar além da morte. O nome da porção da semana é Vayechi. Vayechi significa e viveu. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. E Jacó, o famoso patriarca Jacó dos templos bíblicos, ele viveu na terra de Egito 17 Shana, 17 anos. Quem faz Kabbalah de um certo tempo sabe que os 17 anos que ele morou, os últimos 17 anos da sua vida que ele morou no Egito, dos seus 130 até os seus 147, os últimos 17 anos, se fala que 17 é numerologia da palavra em hebraico Tov. Tov significa bom, bom. E fala, não seria legal se fosse excelente, ótimo? Então fala Kabbalah o seguinte, no mundo espiritual não tem esse lance de excelente, de máximo, de bom é bom, mal é mal, pronto, não complica, lá é muito simples a situação. O que é bom é o excelente, é o perfeito de bom, e o que não é bom, então não é. Não tem tipo mal, péssimo, pior e horrível e desagradável. É bom e mal, simples, não tem muita, confusão lá e onde você vai se perder. Se fala que, ok, 17 é bom, o que significa isso? Se tivermos tempo, eu vou explicar um segredo bem legal sobre isso. Jacó vive os seus últimos 17 anos no Egito e ele morre no Egito. E fala que a vida de Jacó foi 100 anos e 47 anos, tipo 147 anos. Primeira pergunta, que interessa se ele, ok, já entendemos que ele sobreviveu seus últimos 17 anos no Egito. E se você faz os cálculos certinho, você pode já saber sozinho que ele chegou até 147 anos de idade. Por que é mencionado que os anos de vida de Jacó foram 147? Então aqui já começa o primeiro segredo, e eu vou ler para você do verso original do aramaico do Zohar, verso 293. Eu vou ler do aramaico original para conectar com a energia. Eu estou ciente que a maioria das pessoas não fala aramaico, mas a gente sabe que ler do aramaico original purifica a alma. Então eu vou lendo e traduzindo. Ele fala o seguinte: Ta'ana, aprendemos. Qual é o benefício para o ser humano com todo o trabalho árduo que ele faz, entre parênteses, nesse mundo físico? Fecha parênteses. Tem também um trabalho do mundo espiritual, da espiritualidade. E vou explicar o que significa isso. Tal she'amol tachat hashamesh, she'ani amalá deoraita del ela mishim shahu. Vou ler tudo e depois vou traduzir. Rabbi Chia amar afamala deoraita di amal bebegine devenasha. או בגין עיקרא דילי, היי תחת השמש כתיב. דהלה סליק לאלה. תניא אמר רבי אלעזר, אפילו איברנש קיים 1000 שנים, ao יומא דסתלק מעלמא דמי לי, כאילו לא יתקיים בר מיום אחד. Então vamos ver o que o Zohar fala pra gente aqui. Então tem uma frase lá que para mim é a parte mais importante de todo esse verso. Falam dos mestres, olha, o que vale toda essa vida? Porque no último dia de vida, 1000 anos, até se a pessoa viveu 1000 anos no seu último dia de vida, o que ele capta, o que ele percebe da vida é aquele dia que ele vive. Só é aquele dia, como se fosse você viveu um dia. Até se você viveu 1000 anos, no dia de ir embora desse mundo, você só tem aquele dia. E é uma pergunta assim meio que estranha. Por que ele está fazendo essa pergunta? Qual o contexto dessa pergunta? Qual o valor da pergunta e da resposta para nossas vidas? E a pergunta não é tão simples assim. Realmente, falam os cabalistas, pessoas buscam nessa vida várias coisas. E eu sei que, por exemplo, o que brasileiro quer? Pergunta qualquer brasileiro, o que você quer da vida? Fala, eu quero viajar, eu quero ver o mundo, eu quero ver novas culturas, eu quero conhecer novas pessoas e descobrir novas culinárias. E tem aquela coisa do brasileiro que parece que é uma coisa que, sério, eu sou israelense, olha, eu vou te falar assim, israelense também gosta de viajar, gosta. Italiano gosta de viajar, gosta, mas tem uma coisa do brasileiro que é uma coisa visceral, que ele precisa viajar. Sabe, para o brasileiro ter uma vida bem sucedida que ele viaja uma vez por ano no mínimo, sabe? Brincando, mas não brincando, sabe? Isso que tem que falar. É interessante essa questão. Agora, viajei, vamos dizer que você viajou o mundo inteiro, você conheceu todas as culturas e a história de todas as culturas, e você aprendeu a falar todos os 200, sei lá quantos idiomas que tem no mundo, que você viveu 1000 anos. E um dia isso tudo acaba. E
E pessoas falam, mas eu vou estar pleno, eu não sei o quê. E vou te falar, não é garantido que você estará pleno. Não é garantido. Então, peraí, eu estou falando que a gente não deve conhecer as culturas? Eu não falei isso. Você deve conhecer as culturas, inclusive você deve conhecer bons vinhos, se você gosta de tomar vinho, e você deve ter prazer do mundo físico através, sei lá, de roupas boas e tal. Claramente, cada um sabe quais são os seus exageros, quando ele quer assim, usufruir de... quando ele busca um prazer que é além da luz ininterrupta espiritual. Isto é, quando ele só quer o prazer físico e não quer o prazer espiritual também. Quando ele só quer as coisas físicas, depende da fisicalidade e de acontecimentos externos para que ele fique bem. Aí realmente temos um problema, não dá certo assim. Mas não tem problema de você aproveitar esse mundo físico. A questão é os dias que você não teve o prazer físico que você gostaria. O dia que deu errado, o dia que você foi demitido, o dia que você brigou com teu pai, mãe, marido, esposa, aquele dia que você fez aquele erro que você, até hoje, você não consegue se desculpar. O dia que você ficou mal, os X semanas você teve que estar internado porque você passou mal. Acumula todo esse tempo. E falam os cabalistas, é um pouco assustador. Para a maioria dos seres humanos, se você acumular todos os dias que a pessoa não estava tão bem, que assim não teve o prazer físico e a felicidade que depende de acontecimentos externos do jeito que ele quis. E pode ser assim, não só dias, momentos ao longo do dia. Aquele dia que, sabe, furou o pneu, você teve que trocar o pneu e você teve 2, 3 horas de um pequeno inferno naquele dia e depois passou, mas você estava mal. E estava mal aqui e mal ali, aí te xingaram, aqui te magoaram, aqui o chefe falou mal contigo, você ficou uma semana meio que deprê, aqui, sabe, Deus por aí, você foi quase assaltado e você ficou abalado, etc, etc. Acumula isso tudo, falam os cabalistas, e infelizmente, para a maioria dos seres humanos, isso tem de ser mais do que o proveito bacana do mundo físico. Isto é, você vai ter mais dias de que não conseguimos ter o proveito do mundo físico e a gente estava dependendo de um prazer, assim, acontecimento externo para me dar felicidade, e versus dias que, né, Deus, então, se compara esses dois tipos de ideias, e a maioria das pessoas eles tiveram mais os dias negativos. O que significa, então, voltando para a pergunta que Jacó viveu 147 anos e sim, seus anos de vida foram 147, falam os cabalistas que cada um dos seus dias estava cheio de vida. Mesmo passando por todos os perrengues que ele passou, e quem está me acompanhando nas aulas de Zohar, naquele pacote que está encerrando agora, falamos de todos os perrengues e os códigos por trás, e como isso é pertinente à nossa vida, tudo que ele passou na vida assim, bem difícil. Ele estava cheio de vida, cheio de vida. Isto é, no final das contas ele estava bem, porque ele não dependia de nada externo para ele estar bem. Então vamos aprender como a gente chega lá e como isso é bem mais valioso do que a gente poderia imaginar. Ok? Então, eu vou continuar lendo mais um verso do Zohar para a gente poder se engajar aqui. Vou ler para você então do aramaico original, verso 160, e já vou te avisar, vai ser bem interessante esse verso aqui, mexe um pouco, mas é interessante. E fala o seguinte: Tana, aprendemos, Beyom Atakifa Udachilo Devanash, naquele dia de julgamento e de medo do ser humano. Isto é, ele fala do dia do julgamento, onde a pessoa tem que ir embora desse mundo, onde a nossa alma é julgada e decidido que chegou a hora de terminar aqui a jornada no mundo físico, e agora vamos ver o que acontece com a alma. É o momento de ir embora desse mundo. Arba sitrim de alma kaimin bedina takifa. Os 4 cantos do mundo, eles se despertam para o julgamento daquele indivíduo. E o que são os 4 cantos do mundo? São os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. O ser humano é feito dos 4 elementos. Terra representa toda a questão física, água são os líquidos, ar é o oxigênio que a gente precisa para viver, e o fogo, se fala que é a força de energia divina que está dentro da gente, que faz tudo ficar unido. Então, essas 4 forças, elas se despertam para julgar o ser humano. Meda, vamos continuar lendo. E fala que cada um dos 4 elementos, ele quer meio que, dentro do corpo do ser humano, tá? Cada um dos 4 elementos dentro da pessoa, meio que quer voltar para a sua essência, para cada um dos cantos do mundo, meio que tipo, meio que está querendo se desgrudar desse ser. E começa a ter uma briga entre os 4 elementos. Louco. O Bayan litparsha kol chad lesitroi.
e ele conclui, e cada um tem um desejo de realmente voltar à sua essência e se desligar daquele corpo. O que significa isso? Vamos ver. Então se fala que no momento quando a pessoa tem que ir embora do mundo, chega a hora, assim, tem um julgamento, e primeiro, assim, a faísca do julgamento é que, assim, a energia primordial de cada um dos 4 elementos que nós somos feitos, eu sei que de acordo com George Lucas tem 5 elementos, mas, falam os cabalistas, são só 4, o 5º elemento ele está no nível que está além do nosso alcance. Aliás, existe um 5º elemento sim, mas além do nosso entendimento e alcance nesse momento. E ele fala que eles querem ir e começa um julgamento, né? Isto começa um momento do, chegou a hora de, ok, vamos voltar, como se fosse, imagina que para construir um ser humano, um pedaço de cada um dos 4 elementos se juntou e teve algo, uma força que une todos. Qual é a força que une todos? A alma do ser humano. Esse seria o 5º elemento, mais ou menos o 5º elemento, ok? Está lá a alma que ela meio que une tudo. Agora, quando chega o momento da alma ter que ir embora, os elementos falam, tá, a gente não quer mais estar juntos, chegou a hora da alma ser julgada, eu quero voltar para o meu canto. E não é que a gente sabe quando a pessoa vai embora desse mundo, não é que ela se desfaz, ela se desintegra, tá? Você sabe, infelizmente eu já vi pessoas falecerem, eu já vi uma pessoa falecida, inclusive meu pai falecido, ele não desintegrou. Desculpa falar, você vê um corpo sem vida. É impressionante. Quando meu pai estava doente de câncer, ele estava muito mal. Ele estava realmente assim, desculpa dizer assim, corpo físico, quando a pessoa está com câncer terminal, você não quer olhar isso até o fim. Realmente assim, é horrível, especialmente quando a pessoa é amada. Mas é impressionante quando ele estava vivo, corpo horrível. Ele faleceu, você viu, de repente, em poucos minutos, o corpo começou a ficar meio que, você vê que é uma casca, que não tem vida lá, que a vitalidade, a energia vital, espiritual, sabe, puf, foi embora. Foi muito chocante para mim, tipo, eu falei, cara, esse aqui não é mais meu pai, esse aqui não é meu pai. O corpo dele tem que se respeitar, aquilo é o que sobrou, mas é outra coisa. E quem já vê uma pessoa falecida, sabe o que eu estou falando, é estranho. O que acontece é que realmente os elementos eles querem ir embora. Então, o que significa isso? Primeiro é a questão de como você usou os 4 elementos, e a gente aprende isso no curso nível 2, uma questão bem profunda, quais são os 4 elementos do nosso oponente. Isto é, como o nosso oponente pega os 4 elementos e desvia, e qual é a correção por trás. Tem toda uma explicação, e como está ligado com a questão de inteligência emocional, uma coisa bem profunda e interessante para vocês, umas 2 aulas assim que são uau! É uma coisa assim, que une a espiritualidade mais profunda com a praticidade de como você lida com as bombas atômicas do oponente, como você assim desarma a bomba atômica, ao invés de você, sei lá, atirar na bomba atômica que vem, você faz um tic e desarma ela e ela não vale mais nada. Tá? Tem toda a explicação lá por trás. Então começa uma questão de, ok, você foi investido em você toda essa energia, o que você fez com isso? Vamos ver! Então eu vou continuar lendo para a gente entender o processo e como está a ver com a porção da semana. Tá? Vamos lá, próximo verso. Verso 167. Vou ler o Aramaico original de novo para conectar com a energia. Of Achim, בשעת דנינא דבר נשיתר, שרה וקרא לי, ולית דעדה לי, בר ההוא פרנש דשכיב. דתנינן בשעת הדבר שכיב, ודינא שריה לי, דנפקא מהעלמא, איתו סברוך עלי אילה בי. מה דלהווה ביומוי, וכיוון דשריה לי ודבק בי, חמי דלה, מה דלה זכה ביומוי. משום דתוסף בי ההוא רוחה, וכד דתוסף בי וחמה, וכדי נפיק מהי עלמא, הדוד דכתיב, תוסף רוחה מגבעון ולעפרה משובון. כדין כתיב כי לא יראני האדם וחי בחייהון לא זכן ומיתתהון זכן. O que o Zohar fala aqui pra gente? Fala o seguinte, na hora da alma ter que ir embora, começa toda essa confusão dentro, então o que acontece? A pessoa ganha uma alma extra no nível de Ruach, sem ser muito chato, de novo assim, no curso nível 4, aprendemos sobre os níveis da alma, então eu vou deixar para toda a explicação para esse curso, já está tudo gravado pronto, para a gente não ficar repetindo aqui, perder tempo, e para poder falar de outras coisas que não falei ainda. E o segundo nível da alma é chamado Ruach, que a gente sabe que é um nível bem poderoso, um nível que dá para a gente a superação. A habilidade de superar e controlar os desejos. O que diferencia a gente dos animais, que nós temos a habilidade de controlar 100% dos desejos se a gente quiser, porque a gente tem esse nível da alma mais poderoso. A gente ganha um Ruach extra, superpower, assim, meio que turbinado, que dá pra gente a habilidade de enxergar o mundo, o Matrix. Você consegue ver o mundo através dos olhos físicos, através do seu ser físico, ver tudo o espiritual. É como se fosse, sabe, tem aqueles cinemas que tem óculos
3D. Então esse é um óculos 10D, para você ver todas as 10 dimensões. E se fala que por um milissegundo, com esse encarnado, você vê tudo. Enxerga toda a realidade, toda a verdade. E é tipo aquela coisa de uau. E acontecem duas coisas. Número um, você leva um susto. Fala que é um susto que é tão grande que a alma pula do corpo. Ela não consegue ficar dentro do corpo. É uma coisa que, tipo, fala, cara, o que é isso? A segunda coisa é que, imediatamente, com esse susto, também vem uma outra questão que é, a alma entende de, uau, o que eu estou fazendo nesse mundo físico limitado? Tipo, quer ficha, sabe? De que é a verdade, o que é mentira, o que é importante, o que não é, o que vale, o que não vale. Tudo fica tão claro e a gente entende o que eu estou fazendo aqui, sabe? Sabe aquele momento da vida que você, tipo, tá brigando com alguém, discutindo de, sei lá, que time de futebol é mais forte, aí depois você, cara, o que eu estou discutindo, meu? Que perda de tempo, de energia, não me leva a nada. Estou discutindo com essa pessoa já faz 10 anos, pra quê? Então, é o nível de uma sacada, cai uma ficha, mas é tão poderoso que a gente vê a verdade de toda a espiritualidade da luz e fala, o que eu estou fazendo aqui, meu? E a alma simplesmente fala, tá, acabou, eu preciso entender a verdade. E, de novo, ela sai do corpo. Então, tem todo um processo, não vou entrar, o Zohar continua falando, eu não vou ler assim para o Zohar, para a gente ficar assim meio que lendo tudo, cada segundo do Zohar, mas fala que durante 7 dias, assim, a alma, ela, na verdade, depois do enterro, a alma ainda fica uns 7 dias indo entre o túmulo e a casa, ela fica meio que tipo confusa, ainda não sabe para onde ir, e tem uma razão porque são 7 dias e não 15, tá? Mas 7 está ligado com o processo. Tudo que é 7 está ligado com o processo, 7 dias da semana, é um processo para a gente terminar um ciclo e ganhar uma luz daquela semana, de novo, ligado com a porção da semana. Então, meio que ela fica assim, ela tenta assim, é um processo que quase todas as almas passam. Se fala que é uma pessoa que já é corrigido 100%, que é um justo, uma justa, aí não precisa dos 7 dias, ele já sabe para onde ir, mas demora um pouco a alma entender que sabe o que aconteceu, porque logo, sabe, quando ela sai do corpo, aquela alma adicional, aquele ruach adicional turbinado, sai. E você fica só com aquela memória distante de tem aquilo, mas aí a gente fica meio que desaparece da gente. E a alma não sabe mais o que fazer, tá? Voltar para o corpo não dá mais, que não encaixa, o que eu vou fazer? E fala que tem um processo de uma certa agonia, porque vê, as pessoas estão tristes, estão chorando, e fica, não fica triste, tá tudo bem, eu estou aqui, estou um pouco confuso, não sei para onde eu vou, mas, cara, você não sabe quanto que está bem. Né? E chega um ponto que depois de 7 dias ela entende que não tem mais o que fazer aqui, e ela encontra a sua jornada. Fala que ela recebe meio que um insight de, sabe, uma vozinha que fala, vem por aqui. Oi, que foi essa voz? Ela, vem por aqui. Ela vai meio que seguindo a voz e chega até um ponto na Terra Santa, uma cidade chamada Hebron, que é bem perto de Belém. Desculpa, nada a ver com Belém. Confundindo. É bem perto, sim, é perto de Belém. Eu não confundi. É perto, Belém não do Pará, Belém original. E é um lugar muito sagrado lá. Se fala que lá estão enterrados os patriarcas Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Leia, e também até Adão e Eva. E lá é o portão físico onde tem uma transição para o mundo espiritual. Ela passa por lá e ela realmente transita para o mundo espiritual e acontece o julgamento. Pausa. Que diabo estou falando para você? Comecei a falar de uma questão de Jacó, de não sei o que, viver as suas vidas, como você fica além da morte. Eu comecei a falar da morte. Gente, primeiramente, falando os cabalistas, é o seguinte. Se você quer estar além de um problema, você tem que saber qual é o problema, certo? Não adianta falar, olha, eu vou te dar aqui uma dica de como você legalmente, paga muito menos imposto. Legal? Agora, eu preciso te explicar como funciona toda a questão do imposto, todo o negócio, você saber como você paga menos. Ou você contrata alguém que faz para você paga para aquela pessoa e você decide o que você quer. Tem empresas que fazem isso. Eu conheço uma pessoa que ele tem como trabalhar dentro da lei, de você fazer as coisas corretas dentro da lei, de você pagar bem menos. Então, você tem que saber, ele sabe todas as questões, ele sabe toda a chatice dessa morte chamada imposto, brincando, tá? E como você tem que saber para você lidar com isso, né? Como você supera uma doença? Uma pessoa que está doente de uma coisa X, ele tem que saber como a doença funciona para ele saber como superá-la.
você fica mais inteligente, você participa do processo. Tem que saber todos os males da doença? Aí não. Não tem que saber quais são todos os efeitos negativos que você fica noiado e focado no que não importa. Tem que saber como funciona para você saber como você faz o certo para superar. Então, falando os cabalistas, quando você aprende sobre a morte, você ganha mais vida. Ah, sério, interessante. Isso é uma coisa chamada segular. Segular, quando você sabe que luz exata é revelada através de uma certa ação. Quando você estuda sobre a morte, você ganha mais vida. Só de você estar aqui comigo, você ganhou mais vida. Quanto? Não sei. 1 minuto, 10 minutos, 1 ano, depende de você. Mas saiba que você já ganhou esse bônus. Assim, às vezes em quando eu fico chocado de quanta luz você ganha. Imagina uma aula de graça aqui na tua frente e, de acordo com o Kabbalah, você ganhou mais vida só de escutar isso. E mais vida não só de você viver um pouco mais, é você ter mais vida nos seus dias. Não só mais dias de vida ou anos de vida. Vida nos seus anos. Pense nisso. Então, essa é uma questão por si, um parênteses bacana. Mais do que isso, explicam os cabalistas, Jacó chegou num nível de ter uma profecia sobre o fim dos tempos. Ele conseguiu entender como tudo vai acontecer. E fala que parte da sua profecia sobre o fim dos tempos, ela engloba a jornada da alma, de tudo que ela tem que passar, até no final das contas, chegar no seu recinto. Eu vou falar só uma coisa rápida para você, que talvez eu vou me arrepender de falar. Mas o Zohar continua falando nesses versos que eu não vou ler, a gente vai meio que fechar esse capítulo e falar de outras coisas. Fala uma coisa muito louca. Fala que para não poder entrar no seu lugar lá nos mundos superiores, chama paraíso, chama como você quiser, ela tem que ter uma vestimenta. E a gente aprendeu isso nas aulas passadas de Zohar, eu não vou entrar em todos os detalhes da vestimenta. Mas você fala que às vezes a pessoa tem uma vestimenta espiritual, né, a alma não pode estar assim meio que nua por aí. Ela veste um corpo físico para viver no mundo físico. Para entrar no mundo espiritual, ela tem que ter um spacesuit, um vestimento para entrar lá. Só fala que no final de toda a correção da humanidade e tal, a alma pode, assim, todas as faíscas de alma vão se unir uma única alma só e voltamos para a luz, aí a gente não precisa de uma vestimenta, seremos nós e a luz uma coisa só, mas aí é outra, mais para frente. Então, fala para ela tem que ter essa vestimenta, e às vezes a vestimenta ela meio que está suja. Né? A gente meio que, de acordo com nossas ações negativas, sujamos a vestimenta. Então tem que passar por uma lavagem. É um lugar, você vai para um departamento espiritual que ele tem lá em aramaico, se chama Nura. Nura, N-U-R-A, Nura. Sabe o que é Nura em aramaico? Acabei de falar. Nura em aramaico significa luz e também significa fogo. Então você passa por um departamento que tem luz e fogo. Sabe de onde veio a ideia do inferno? Nasceu daí. O inferno que você escutou por aí, outras religiões, sei lá, tem várias onde fala, gente, não existe esse negócio, tá? Tipo, a alma se queima para a eternidade, sofre. Isso não existe, isso é besteira. A luz do Criador é infinita e positiva, não quer que você sofra para sempre, não tem nenhum benefício para ninguém você sofrer, tá? Nada a ver com nada. A questão é que passa por uma limpeza. Agora, nem todo mundo segura a onda da limpeza. E se fala que essa limpeza máxima, assim, o máximo da duração da limpeza é 11 meses, tá? Não tem uma limpeza que é mais longa do que isso, de 11 meses. Então, se a pessoa tem que passar por uma limpeza que demoraria mais de 11 meses, não tem jeito, tem que voltar e reencarnar. Se a pessoa até poderia segurar a onda, sei lá, de um mês, um dia, ou até os 11 meses que tem que passar, se pode segurar a onda, segura. Então vai lá, se não pode segurar a onda, mesmo que cabe assim, tipo, 11 meses para baixo, mas não sabe segurar a onda, então de novo tem também que reencarnar. Por quê? Assim, o que significa segurar a onda? É luz, gente. Imagina que você ganha uma luz que é tão bom. Imagina que você precisa rir uma semana consecutiva. Você fala, rir uma semana consecutiva é fácil. É fácil porque você não está rindo uma semana consecutiva. Agora, se eu te deixar rindo um dia consecutivo, é tão eufórico que, eu vou falar assim, é muito estranho. Muitas pessoas não seguram a onda. Agora, imagina assim, um prazer incrível, sabedoria e amor, e tudo de bom sentir, sabe, te abraçando, e você está recebendo, e recebendo, e recebendo. E se você não sabe lidar com isso, se a gente tem muita negatividade, a gente sente muito, o que se chama na Kabbalah, no curso nível 1 aprendemos, o código pão da vergonha, fala, não quero, deixa eu voltar aqui no mundo físico, preciso trabalhar mais. Esse é o inferno. Nada a ver com sofrimento. É um bônus só para quem vale a pena. Tipo, tem nada de fogo, é luz espiritual que limpa. Tá, fechei parênteses, vai. Então, vamos lá, eu vou ler para você o próximo verso do Zohar, a gente vai começar a fazer o link de tudo e começar a chegar a uma conclusão bem interessante. Então, chega um momento no qual Jacó, ele tem um momento de inspiração divina, ele ganha um nível de alma adicional além, um nível de alma adicional que
fala que somente 2 seres humanos conseguiram ter nessa, assim, e continuaram encarnados, que um deles é Jacó e outro deles é Moisés, e o resto ninguém consegue chegar nesse nível de ter esse nível de alma tão forte, que é além do tempo e espaço, uma coisa muito poderosa, e manter-se encarnado. E o primeiro foi Jacó, porque ele realmente chegou ao nível de superação total da energia do fim, da energia da morte. E ele deu uma bênção para os seus 12 filhos. Agora, se você for ler as bênçãos, fala, então as bênçãos. Tu fala, venham os meus filhos, gather, né, fala em inglês, juntem-se, que eu vou falar para vocês o que vai acontecer no fim dos tempos. Aí ele abre a boca e não tem nada de profecia do fim dos tempos, supostamente. E começa a dar bênçãos para os filhos, mas você vê, não tem nenhuma bênção. Vou dar para vocês um exemplo só de um, porque assim, são páginas e páginas e páginas. Assim, eu praticamente li tudo isso para preparar essa aula para você. São assim, mais de 100 páginas, ok? Eu quase não consegui gravar a aula de não ter tempo tanto de ficar lendo. E fala, tá, não vou ensinar essa tudo, vou ensinar só um pedacinho, tá? E fala o seguinte, vou ler do verso 681 para você. Issachar, um dos filhos dele chamado Issachar. Hamor Garem, Roberto Ben Mishpatai, fala, Issachar, meu filho, você é um burro. Oi? Pai? É isso? Tipo, o papai está indo embora, últimas palavras, vai se despedir do filho, vai dar a primeira bênção. Qual a bênção dele? Issachar, você é um burro. Roberto Ben Mishpatai, você meio que tá meio que paradão aí, tá lá segurando, sabe, fica tipo fazendo nada. Oi? É isso? Amar Rabi Elazar, fala, então vem um mestre dos sábios do Zofar. Então, Issachar, ele é um burro, assim que você vai chamar os... Cara, ele era uma carruagem sagrada para o signo de leão. O que você tem uma noção? Tipo, era uma pessoa que chegou na correção, chegou no nível de leão, signo de leão aperfeiçoado. Ele abriu os portões para que todo mundo que tem algo de leão no seu mapa astral, e todo mundo tem, consiga se corrigir. E isso, você chama ele de burro? What? Ok, então vamos lá. E Begin de Stella Belraita fala, por quê? Porque ele se esforça nos estudos dos segredos da criação, que estão embutidos no Zohar hoje em dia, mas na época não tinha Zohar, então era bem difícil. Ele estava engajado nesses estudos mais do que os outros. Nikrei lei susorie, o namer, o hamor. Então, fala, olha, se o cara está engajado nessa sabedoria, chama ele de um animal mais, sabe, mais bacana, tipo um leão, sei lá, uma pantera, ou até um cavalo, né? Cavalo representava na época a sabedoria. Burro, né? Inclusive em hebraico, burro significa também burro. Além do animal burro, também significa meio que não inteligente. Tipo, em inglês, donkey, né? Não significa necessariamente burro, mas tipo não inteligente. Mas em hebraico e português é engraçado que o burro animal, você também chama alguém de burro porque não é porque ele é o gênio, né? Porque você quer que fale aquilo ao contrário. Ok. Então o que significa burro? Ele continua. Fala que o único animal que ele aceita o seu fardo e não reclama e não dá um coice para o seu dono nunca é o burro. Então qual é o benefício por trás? Fala que Issachar, esse cara, ele chegou no nível de aceitar o fardo da espiritualidade, com tudo, o que é fardo da espiritualidade, vamos ver, e como um burro que ele, sabe, segura a onda, ele não reclama, ele vai, ele sobe com as subidas mais difíceis, ele não pede nada, se tem comida ele come, senão ele continua, se tem água ele bebe, senão ele continua, e se não tem, ele continua até desmaiar. E não reclama, e não tenta tirar a sacude dele no negócio, e não dá um coice no seu dono. Então, lá está um negocinho. Então, isto é, ele não tem essa audácia negativa. O que significa isso? Vamos ver. Fala o Jacó para o Issachar. A gente sabe que o signo de leão, aprendemos nas luas novas do signo de leão, que o signo de leão, ele representa o ápice do bem e o ápice do mal. Se fala que a energia mais positiva do mundo nascerá no mês de leão e, portanto, tem um contraste, a maior negatividade vai nascer também no signo de leão. Sabe, uma coisa interessante, se fala que em qualquer tipo de filme, especialmente filmes de ação, fala que o herói sempre será tão interessante quanto o vilão. Isto é, se você quer que o herói da história ele seja assim, tipo, incrível, o vilão dele tem que ser um contraste bem forte. Que adianta você ter um super-homem que ele é capaz de fazer tudo se ele não tem um vilão para ele, um vilão que vale o nível dele. Então um super-homem está lá, tudo bem, então ele está lá, salvou um avião, salvou mais uma família, esse é o negócio do super-homem, mas aparece o Lex Luthor.
que tem a Kryptonita e tal. Aí, de repente, você entende, nossa, esse super-homem é bem mais que, né, que eu imaginava. O que vale o Batman quando ele está lutando contra o, né, desculpa, qualquer moleque na rua? Agora, parece um Coringa, assim, um todo malucão. E ele, no final das contas, ele pode matar o Coringa, mas ele não mata o Coringa, porque eu não vou ser louco que nem você, Coringa. Não que andar vestido-se você fala de morcego é super normal, tá? Mas sei lá, é meio psicopata. De qualquer forma, sabe, a força do herói, ela sempre se revela através do contraste, através do quanto que o vilão é interessante. Assim vira também interessante o herói. Então, para Kabbalah tem lá os dois. E o mês de Leão, ele é a carruagem espiritual corrigida por trás, tá ligado com esse filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, cada filho corrigiu cada um dos signos, cada um dos meses. E a gente sabe que o ápice da destruição acontece em Leão, o ápice da destruição e o ápice da construção. Ao ponto de conseguir chegar ao concerto final da humanidade, vai ser assim, a semente vai ser plantada no mês de Leão. Ali que vai começar. E também a maior destruição sempre acontece no mês de Leão também, tá? E eu não vou entrar em todos os detalhes porque, de novo, está dito em outras aulas e várias aulas gratuitas também. Você pode buscar um pouquinho, ter um pouco de curiosidade, entrar no seu canal do YouTube, tá? Entra no YouTube, coloca lá L91 Escola de Kabbalah e você tem lá tipo um playlist de 12 dias diários, se chama um deles, sabe, fala do mês de Leão, dá uma olhadinha, você vai gostar. Então, continuando, fala para ele o seguinte: eu estou pegando só essa profecia porque tem outra profecia para cada um dos signos, que é para cada um, é muita coisa interessante, mas essa aqui fala tipo do fim dos tempos. Como você consegue chegar ao ponto que você supera a pior destruição de todas, para chegar na maior construção de todas? Tem que aceitar o fardo do estudo espiritual, do mesmo jeito que o burro faz isso, sem reclamar, sem dar coças, sem parar, ele vai fazer a missão dele até a morte. Então, qual o fardo da espiritualidade? Me fala na boa, o que você acha que é mais fardo, ok? Viver na escuridão, sem saber nada como vai acontecer a tua vida, ou viver na luz. Você aprende algo novo, você tem muita iluminação, clareza e ganha habilidades, e portanto você tem uma vida melhor. Isso é um fardo? Então fala aos cabalistas, sim, é um fardo. E se você faz cabelo há um tempo, sabe o que eu estou falando para você. Querendo ou não, no início de qualquer coisa na vida, tende a ser gostoso, tá? Namoro no início é gostoso, estudar uma coisa nova no início é gostoso. No início daquela mágica que ela vem sozinha. Mas depois do namoro, né, a gente começa a ter briguinhas nisso, e nem tudo é perfeito, e o príncipe ou a princesa não são nem príncipe nem princesa. E de repente vai meio que menos, né? Não é tão interessante assim, começa a falar, que bode, será que esse vai ser a vida? Não sei se eu quero casar, um monte de questões. Assim acontece na vida. O que acontece? Quando você aprende coisas novas espirituais, e você realmente ganha todo o insight, o início é tão gostoso, bacana, interessante, depois de um tempo, você percebe que você tem uma responsabilidade maior. Depois de um tempo você saca, cara, eu não posso voltar a ser quem eu sou. É muito gostoso ser faixa preta de karatê. Meu sonho, assim, quando eu era adolescente, quando eu consegui chegar próximo, já estava assim, chegando lá, eu falei, cara, é muita responsabilidade, eu não posso agora sair batendo em qualquer pessoa. Tipo, se alguém bater em mim, eu vou me defender, mas eu não posso quebrar ele em dois. Tipo, eu vou ter que me proteger, mas proteger ele também. É o que a gente aprende. Você não pode quebrar a pessoa. E falei, sabe, que chato, eu gostaria de estar livre assim, mas nesse mundo físico não temos esta liberdade. Não tem nesse mundo físico, você vai ter esse peso de você decidir que fardo você quer. O fardo da fisicalidade ou da espiritualidade. Agora, sabe o que é legal? Quando você aceita o fardo como um burro, tipo, manda! Vamos lá! O que acontece? Tua energia muda. O fardo te dá energia. Isto é, imagina esse fardo como se fosse uma mochilinha, falando de novo aquele filme dos anos 80 que eu achava o máximo, chamado Rocketeer, que é uma criança que ela conseguiu ter uma mochila que tinha um foguete atrás, ele voava, né? Era tipo Homem de Ferro bem não avançado. Então, imagina você anda com uma mochila que tem um foguete, esse negócio pesa 100 quilos. Sabe o que é carregar 100 quilos nas costas? Você não consegue dar 2 passos. Claro, você não ativou o negócio, tem que ativar, você voa. Então, como você voa? Como você voa? Começa com apreciar. Começa com entender que você ganha muito mais, mas muito mais. Segunda coisa tem que entender
o poder por trás. Então, não adianta você apreciar. Você tem que estudar constantemente. Quanto mais você estuda, você percebe que você tem muita mais apreciação por trás. E aí, continuam os cabalistas e falam o seguinte: gente, como você une as questões? Jacó, ele fala da profecia dos fins dos tempos. Meus amigos, o fim dos tempos é agora. Tá? De acordo com os cabalistas, no máximo faltam uns 200 e poucos anos. A gente aprende todo esse código no curso nível 1. E não tem que ter medo, porque o fim dos tempos não vai ser que a Terra vai ser engolida numa bola de fogo. Na verdade, vai ser uma coisa muito, muito positiva. Essa é uma questão de como vai ser para o seu processo. Mas esquece agora o fim dos tempos, o mundo, acho uma coisa muito grande. Eu quero pensar sobre você. E você aqui, estamos conversando. Como vai ser para você, de você? E você aqui conversando. Olha, sim, pessoas gostam de pensar de coisas, sabe, apocalípticas sobre o mundo e tal. E é legal pensar sobre isso de vez em quando, mas assim, é mais prático pensar em você. Que fardo você precisa aceitar na tua vida, entre aspas, para aliviar o fardo que não dá para você nenhum resultado? Qual energia você pode estar assim segurando em você que vai ajudar você a viver mais cada dia? Porque cada dia que estamos mais vivos, nos afastamos mais de qualquer energia de fim, qualquer energia de limitação. E assim a gente pode ganhar realmente o tudo de bom. Eu vou só terminar com uma ideia interessante. Quantos anos Jacó viveu no final das contas no Egito? 17 anos, falamos, 17 anos. E se fala que ele teve outros 17 anos muito positivos na sua vida, porque assim, esses 17 anos foram os 17 anos mais positivos da sua vida, são os últimos anos da sua vida. Os últimos 17 foi quando tudo deu certo e não teve nenhum problema. Depois de assim, 130 anos de que quase toda a sua vida teve um monte de perrengue. Mas ele teve um outro período de 17 anos, que foi quando seu filho José nasceu, até que ele foi vendido para ser escravo, foram 17 anos de vida. Então ele teve 17 e depois mais 17. Tá? Interessante, a primeira palavra da porção Vayechi, viveu, Vayechi Yaakov, viveu Jacó. Vayechi tem exatamente a numerologia de 34, que é 17 mais 17. E, como está ligado? 17 mais 17, 34, ok? Você tem que ser gente para entender isso. 34 é uma palavra em hebraico, sim. Se você fosse ver a numerologia da palavra 34, ela cria uma palavra em hebraico, dal. Dal é pobre. Agora, não pobre miserável, tá? Tipo, tem miserável, uma outra palavra para miserável em hebraico, que é tipo aquele pobre miserável, evion, é uma outra coisa. Esse pobre, não é o pobre que você sabe que é o sem teto. É o cara que ele pode até ser sei lá, um grande ministro, ele pode ser um CEO, pode ser uma pessoa muito rica, pode ser uma pessoa que já tem casa e uma pessoa que casou e tem filhos e tem uma casa na praia. Sabe, a vida dele está dando bem, mas dentro ele sabe que ele não vale nada sem a luz. Ele não vale nada sem a luz. E todo dia ele acorda de manhã, ele sente aquela coisa de eu não presto nada sem a luz. E ele quer tanto a luz do Criador residir dentro dele e ajudar ele a ser uma pessoa bem melhor. Então, engraçado que você vê qual é o segredo de você não ter o anjo da morte conseguir tocar você, porque se fala que quando o Jacó terminou a sua vida, terminou seus 147 anos, fala que o Criador em si meio que chegou e deu um beijo nele e tirou ele do mundo, não teve nenhum processo de julgamento, anjo da morte, essas coisas que outras almas têm que passar. Ele simplesmente foi lá e se juntou à luz 100%. Por quê? Porque ele sabia que está tudo bem na vida dele, mas ele sem a luz não vale nada. Ele sabia isso todo santo dia. E saber isso todo santo dia não é fácil. Às vezes a gente esquece. Tá? É engraçado como você vê 17 mais 17, os 17 anos que ele teve bons, mas outros 17 anos que são super bons. Fala, olha, é o seguinte, no final das contas, 2,17, qual é o bottom line disso, qual assim o entendimento? Eu sou vazio, eu sou um recipiente vazio sem a luz, eu preciso tanto da luz. Quanto que assim, não importa o que acontece ao meu redor, o que me interessa é que eu quero a luz, eu quero essa luz, eu quero a sabedoria que vai me ajudar a ter a superação, a sabedoria do fim dos tempos, a sabedoria do segredo por trás da criação, tudo que aprendemos nessa aula, em todas as aulas de Kabbalah que você vai encontrar. Isso que eu quero, porque isso vai me providenciar o que eu preciso, que esse é o mais importante. E sem isso, eu sinto vazio. Portanto, todo dia, Jacó, ele tinha vida, porque ele sabia o que é importante. Ele sabia diferenciar entre o que é importante e o que não é. Vamos pensar nisso. Então, meus amigos e minhas amigas, você deve estar cansado de me ouvir tanto assim, mas assim, se você estiver interessado
em participar das aulas, eu vou te falar o seguinte. Prometi uma garantia, vamos lá. Vamos falar uma coisa mais sexy. A garantia é o seguinte. Se você quiser participar e fazer esse pacote assim, Pertelo de Zohar o ano inteiro, a primeira coisa que você ganha, antes da garantia, um bônus. Quem participar desse pacotão, você vai ganhar todas as aulas de Lua Nova desse ano 2017 para você de presente. Tá? Um equivalente a uns 400, sei lá quantos reais você vai ganhar de presente. Porque, olha, vai junto, né? Quem gosta de fazer aula de Zohar, quase sempre gosta de fazer aula de Lua Nova. Sabe, o que me custa de dar de presente? Toma, eu quero que você estude. Mais do que isso, você vai ganhar um desconto, porque assim, cada aula por si, se você quiser fazer assim, uma aula específica ou uma assinatura que você paga semana por semana, você pode, mas aí vai sair para você bem mais caro. Tá valendo a pena, ok? Tipo, o custo de cada aula vai ser por cerca de uns R$28, se não me engano, mas você faz 52 semanas vezes, sei lá, sobraram 51 semanas vezes 28, você vê que sai 1.428, ok? Então, falar, ok, é um precinho assim. De novo, se você quiser, você pode fazer isso. Agora, se você quiser pagar direto, vai ter um desconto maior ainda. Agora, tá na dúvida, não sei o que, é o seguinte, você tem uma garantia incondicional de 4 semanas. Isso daí você tem 28 dias para você aproveitar. Você fazendo isso, você escutando as aulas, se depois de 28 dias, desde que você adquiriu esse pacote, você não gostou por qualquer razão, é fácil, você manda um e-mail para mim, para nossa equipe, kabbalah@elo91.com, falou, gente, quero cancelar. A gente devolve todo o seu dinheiro, sem pergunta, sem enrolação, sem querer te convencer, e a melhor parte é que a gente continua sendo amigos, ok? Que assim, no final das contas, eu quero que dê certo para você, eu quero que você seja feliz com o que você está recebendo. Ok, meus amigos? Então é isso. O que para mim é mais importante é que tenhamos uma aula bacana juntos. E se você não quer fazer um pacote, não faça. Para mim é mais importante que a gente estude. E o que a gente quer realmente focar é que você seja feliz e bem-sucedido e que você tenha sempre um crescimento espiritual constante. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado de coração. Eu vejo você nos próximos vídeos. E até então, tudo de bom.